caminho, mistério, não sei dessas curvas. Tu és o meu guia, amigo perfeito, és tu. Boa noite, pessoal. Que bom que a gente está aqui juntos. Fico muito feliz de estar aqui junto com vocês para mais um culto, um momento de culto, um culto muito especial.
E como o próprio vídeo agora comentou, nosso salão ele pode estar fechado, os nossos encontros presenciais podem não estar acontecendo normalmente. Mas a gente queria que vocês tivessem a certeza que nós continuamos sendo igreja. E que nesse exato momento que você está aí na sua casa, com a sua família, junto com a gente nesse culto, tem dezenas de outras pessoas que também estão cultuando a Deus. Só que você só não está vendo elas, você só não está no mesmo espaço geográfico que elas. Mas nós continuamos sendo igreja, nós continuamos fazendo diferença. Nada da essência da nossa comunidade mudou. Talvez mudou um pouco a forma, mas a essência continua a mesma. Sejam todos muito bem-vindos, se acomodem para que a gente tenha esse tempo gostoso, da gente estar juntos, da gente também estar na presença do nosso Deus. Também de uma maneira muito especial, a gente gostaria de felicitar as mães pelo Dia das Mães. Hoje é um domingo muito especial. Parabéns para você, mãe, que Deus te abençoe, te guarde, te dê sempre sabedoria. E, aliás, fica junto com a gente, que mais no final da transmissão nós vamos ter uma homenagem especial preparada para você, tá bom? Mas agora, vamos cantar juntos, vamos louvar a Deus. A primeira música que a gente vai cantar é Tu És Santo, e essa música ela tem uma divisão. Se você quer cantar com a gente, os homens vão começar e as mulheres vão repetir depois. E na hora do refrão a gente vai cantar juntos. Você pode acompanhar, homens tentam cantar comigo, mulheres tentam cantar aí com as meninas, e aliás, nós vamos louvar a Deus juntos. Eu me prostro e eu canto
que for ou que estiver à frente, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Tu és amor sempre paciente, tu és fiel, grande é o teu coração, tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões pra te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por 10.000 anos e por muito mais. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Queria ter um momento de oração com você. Senhor, em meio a tantas dificuldades, nós sempre temos muito o que agradecer. Perdoa, Senhor, que às vezes a gente acaba olhando tanto para as dificuldades, a gente acaba olhando tanto para as coisas que a gente perde, a gente esquece de olhar para tantas coisas que Tu nos dás. Muito obrigado, Senhor, pelo Deus amoroso, fiel que Tu és e que Tu permaneces ao nosso lado. Também agora, Senhor, nesse momento da mensagem, que Tu esteja, Senhor, falando ao nosso coração, que Tu possa, Senhor, falar profundamente a nossa alma, nos traz da Tua força, do Teu consolo, da Tua orientação, Senhor. Usa o Tiago nesse momento e que a gente possa sair daqui realmente impactados e abastecidos pela Tua presença. Em Teu nome, amém. Muito boa noite, pessoal. Bom estar com vocês nessa noite, para nós conversarmos sobre a Palavra de Deus. E em especial nesse domingo, um feliz Dia das Mães para todas as mães da nossa transmissão. Também as mães que estão aqui. Isso aí. Mãe, para ti, você, Mariane, minha mãe, um abração para ti, forte abraço, um beijo, te amo muito. E na noite de hoje, pessoal, nós queremos falar sobre cara e corona, os dois lados da crise.
E estamos hoje na temática o outro lado da privação. E como temos conversado com vocês nas últimas semanas, a privação, bem como todos os aspectos da crise que nós estamos enfrentando, ela tem um outro lado. Tem um lado que é ruim, que é difícil e que é evidente para nós. E isso está muito claro para todos. Só que nós, ao longo dessas semanas, estamos querendo falar do outro lado, das coisas boas que podem surgir desse momento de crise. Do outro lado da frustração, do outro lado de desacelerar, e na noite de hoje, do outro lado da privação. E de fato, nós estamos sendo privados. E nesse tempo de crise, talvez estamos sendo privados de uma ou até de várias coisas. Estamos sendo privados de estar com quem amamos. Quem sabe nós não estamos podendo visitar os nossos pais, talvez os nossos avós, talvez por um azar, por coincidência, você está sendo privado de casar, de estar com a pessoa com quem você ama. Estamos sendo privados de ir e vir com tranquilidade. Alguns de nós não podemos sair de casa, talvez por sermos do grupo de risco, ou ainda, talvez nós até podemos ir e vir, mas a tranquilidade não nos acompanha. Estamos sendo privados de tempo. Alguns de nós talvez já voltaram a trabalhar, passam o dia trabalhando, à noite tem as tarefas das crianças para fazer, e não sobra muito tempo no dia. Alguns de nós estão sendo privados de trabalhar, inclusive, por contas, medidas do governo federal, estadual, municipal. Algumas profissões não estão podendo exercer sua função. Estamos sendo privados de estabilidade emocional. A crise chegou e a nossa estabilidade emocional foi embora. Agora nós estamos preocupados, ansiosos, temerosos com o futuro. Ou talvez estamos sendo privados de estabilidade financeira. Veio o vírus, veio a crise econômica, veio a parada da economia, a parada das empresas, e agora talvez o nosso negócio está mal das pernas. Talvez a situação financeira da nossa família está delicada. Talvez os boletos estão se acumulando. E a gente não sabe o que fazer. Fato é que a privação ela tem um outro lado. E esse lado nós queremos conversar na noite de hoje. No meio a tantas privações que estamos tendo, a privação nos lembra de que não podemos cuidar adequadamente de tudo que possuímos. Basta um momento de crise como esse, de pandemia, para a gente ver tantas coisas que a gente se preocupa, que a gente tem como importantes, escorrendo entre os nossos dedos. Ou talvez uma estiagem mais prolongada, e a gente percebe que a gente não consegue controlar o tempo, e que agora a ausência de chuva pode ser um problema. Ou enfim, tantas outras crises que vêm até nós, tantas outras privações que nós temos, que enfrentamos, que agora nos abalam fortemente. E elas nos mostram a nossa incapacidade de cuidar adequadamente de coisas importantes na nossa vida. Fato é que por causa de coisas importantes na nossa vida, a nossa vida não é simples. A nossa vida não é simples porque a gente se preocupa com todas essas coisas. E elas são importantes. Não só isso, a gente se preocupa com tantas coisas, a gente se preocupa com aquilo que nós possuímos. Aquilo que a gente tem, a gente não quer abrir mão. Os nossos bens, as nossas posses, o padrão de vida que nós trabalhamos tanto para alcançar. Inclusive, nós nos preocupamos porque a gente sempre quer ter mais. Esse é um bom resumo para a nossa sociedade. A gente estava conversando sobre isso ontem no Japa, no grupo de jovens. Ter sempre mais é uma boa definição de como a nossa sociedade funciona, ou o que ela deseja. A nossa vida não é simples porque a gente vive uma vida muito acelerada. Nossos pensamentos tornam-se tensos por causa dessa vida acelerada que a gente leva. A gente passa o dia inteiro trabalhando, tentando ganhar o mundo. E na preocupação, na ânsia de chegar lá, os nossos pensamentos se tornam tensos, a paz vai embora. E talvez, somado a uma crise como essa, dias de sol se tornam dias nublados aos nossos olhos.
E não só o dia se torna nublado, mas parece que tudo na nossa vida se torna nublado. Porque a gente se sente incompleto. Inclusive a gente se sente incompleto porque a gente tem tantos objetivos que a gente deseja, que a gente considera importante também. E se, quem sabe, a gente não os está alcançando, ou agora a gente está mais longe de alcançá-los, a gente se sente potencialmente incompleto. E como consequência disso, a gente se torna ansioso, ou a gente vive de uma forma ansiosa, e aí a nossa vida deixa de ser simples. As preocupações são inimigas de uma vida simples. Estivemos conversando pouco tempo atrás com vocês, no início da pandemia, nos pequenos grupos, sobre um texto muito legal, onde Jesus fala às pessoas, à multidão que o está ouvindo, sobre preocupações. E ele dá uma recomendação muito importante. E nós fizemos questão de ressaltar naquela noite como Deus promete cuidar das nossas preocupações, das nossas ansiedades. Inclusive, Ele orienta a gente a não tê-las. Por quê? Porque Ele vai cuidar de nos dar tudo aquilo que a gente necessita. A gente deu ênfase na promessa de Deus em nos dar tudo o que nós necessitamos para viver. E com isso nós dizemos, fique tranquilo. E também isso serviu para mim e para o Jorge, quando conversamos isso com vocês, como um tranquilizador, como um tranquilizante para a gente. De que a gente pode ficar tranquilo, porque Deus cuida das nossas necessidades. Na noite de hoje, eu quero retomar esse texto. E quero perceber algo nele que nós não conversamos, ou talvez não tivemos muito tempo para conversar, nos nossos pequenos grupos. Por isso eu quero convidar vocês, para se você quiser abrir sua Bíblia em casa, no celular, abrir lá em Mateus 6, 25 a 34. Vou dar um instantinho para você abrir. E esse é um texto muito legal, muito importante. E se você não abriu sua Bíblia, eu te convido para ler aí na transmissão. Ele vai ser projetado, não sei porque eu pedi para você abrir sua Bíblia, mas está sendo projetado aí. E Jesus então diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Esse é um texto muito legal. E não é à toa que eu gostaria de, na noite de hoje, convidar você a olhar de novo para esse texto, sobre um outro detalhe muito importante dele. E o que isso tem a ver com privação. E como essa orientação de Jesus nos leva a viver uma vida simples. Acontece que o texto que nós lemos é um convite de Jesus à privação. No texto que nós lemos, Jesus nos convida a uma vida simples e despreocupada com aquilo que possuímos, ou não, ou aquilo que nós não possuímos. Porque a gente se preocupa com aquilo que a gente tem. Só que no desejo de ter
mais coisas, de possuir mais, de chegar lá, a gente se preocupa também com aquilo que a gente não tem. E Jesus nos convida, nesse texto, a gente viver uma vida de privação, uma vida privada da uma vida privada da preocupação com aquilo que nós possuímos, ou com aquilo que nós queremos possuir. Nós somos convidados a privar-nos da preocupação com a própria vida. Olha que maravilhoso que Jesus nos oferece aqui. Olha só, lá no 25 e 27. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, Jesus disse, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. No 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, consegue acrescentar 1 hora a mais à sua vida? Jesus já está dando uma palhinha do que a gente vai conversar mais adiante, de que a preocupação, a ansiedade por essas coisas, não faz com que isso apareça. E Jesus nos convida a gente não se preocupar com isso, porque a preocupação não leva para que essas coisas surjam na nossa vida. Nossa preocupação não tem o poder de resolver, talvez, o nosso coração. Nem mesmo a preocupação tem o poder de cuidar adequadamente das coisas que a gente possui. O que Jesus está nos oferecendo nesse texto é uma vida de simplicidade, uma vida de despreocupação, uma vida de privação dessa ansiedade com a nossa própria vida, com as coisas que a gente tem, com o dinheiro, com os nossos bens, com tudo aquilo que faz parte do nosso viver. Agora, como viver uma vida privada dessa ansiedade devido às preocupações? A receita que Jesus nos oferece: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus promete, olha, busca o reino de Deus, se preocupa com o reino de Deus, talvez, podemos dizer assim, e todas essas coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Jesus diz, olha para o reino de Deus, se preocupa com Ele então. Aliás, que preocupação, não é bem a palavra adequada, que eu cuido de acrescentar todas as tuas necessidades na tua vida, de que não vai te faltar nada. Essa é a promessa de Jesus, uma promessa maravilhosa. Mateus 6,33. Se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, nunca nos faltará nada. Absolutamente nada. E isso vem a nós nas nossas preocupações, nas nossas privações atuais. E talvez Jesus aqui está fazendo uma troca conosco. Ele diz, olha, vamos combinar assim. Tu se preocupa com o meu reino e a minha justiça, ou com o reino de Deus e a sua justiça, e eu cuido das tuas necessidades. Olha que troca ótima para a gente. Eu cuidar das coisas de Deus, Deus cuidar das minhas, ou Deus cuidar das tuas, isso é barganha para a gente. Não só isso, Jesus quer nos dar novas coisas importantes. O que são essas coisas? Ele diz, olha, não te preocupa agora, não tem como tão importante todas essas coisas, teu sustento, o que tu vai vestir, o que tu vai comer, disso eu cuido. Toma como importante agora o meu reino e a minha justiça. Uma palavra desafiadora para a gente, não? Porque fato é de que nós ficamos ansiosos ou preocupados, porque as coisas que nós estamos sendo privados são sim importantes. A gente não fica preocupado com o que não é importante. Então, para a gente poder viver uma vida leve, simples, livre dessas preocupações, Jesus quer colocar essas coisas no lugar certo. E isso, como a gente faz isso, a gente já vai conversar. Mas antes disso, como a gente vive então essa simplicidade? Para isso, a gente precisa entender algumas coisinhas desse texto, bem brevemente. A primeira coisa que Jesus nos diz para nós buscarmos é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Se você ler a Bíblia, você vai se deparar com essa expressão volta e meia, reino de Deus ou reino dos céus. E o reino de Deus, ou o reino dos céus, é o reino que pertence ao nosso Deus. E ele é um reino que não é como, por exemplo, hoje em dia, o reino da Inglaterra.
Não, é um reino diferente. Ele não tem uma fronteira visível, mas ele tem fronteiras invisíveis. Por quê? Porque esse reino está aonde pessoas se relacionam com Deus. Porque toda pessoa que se relaciona com Deus é um filho de Deus. Cada um de nós que nos relacionamos com Deus, nós fazemos parte deste reino. A Meu que faz parte deste reino. Todas as igrejas que creem em Jesus fazem parte deste reino. E por isso nós falamos inclusive no vídeo de abertura. Nós, as pessoas, nós somos a igreja. Nós somos esses filhos de Deus. Nós somos esse reino de Deus. E faz parte desse reino todas essas pessoas que se relacionam com Deus e possuem o seu Espírito, o Espírito Santo. A gente falou um pouco disso quando a gente conversou sobre fitness, vida espiritualmente saudável, quando a gente conversou sobre comunhão. E daí ali a gente falou a importância de nós que cremos em Jesus, nos relacionamos com Deus, estarmos juntos. E por isso a gente se reúne, porque nós somos todos cidadãos deste reino. Inclusive na semana passada nós conversamos, ou retrasada, depende de quando foi seu pequeno grupo. Aí ó, o pequeno grupo aparecendo de novo. Se você não participa de um pequeno grupo, participe, está perdendo. Nós conversamos de que nós somos cidadãos celestes. De que o nosso destino é estar no céu. Porque esse reino de Deus começa agora, hoje, aqui na terra. E um dia ele vai continuar lá no céu. E lá ele vai ser perfeito. Por isso a gente já vive um pouquinho dele. E lá no céu a gente vai experimentar tudo o quão maravilhoso é esse reino. Deus nos chama para a gente buscar esse reino, para a gente buscar esse relacionamento, para ter Deus como uma prioridade na nossa vida. Aqui Deus está nos dando uma nova coisa importante na nossa vida. Talvez a mais importante. E juntamente com ela, Deus diz: busque, pois, o reino e a sua justiça. E o que é a justiça? O reino de Deus, ele é governado supremamente por Deus. É Deus o governador supremo desse reino. Ele é o rei. E num reino qualquer, a vontade do rei é a lei. Aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é errado num reino, é aquilo que o rei decide. E por isso, no reino de Deus, nós fazemos a vontade de Deus. Ou seja, quando Deus diz para nós buscarmos a sua justiça, Ele está dizendo: olha, oriente a tua vida pelo que eu digo que é certo e pelo que eu digo que é errado. Faça aquilo que eu digo que é certo, não faça aquilo que eu digo que é errado. Assim a gente busca a justiça de Deus. Não só isso, a justiça também quer dizer que nós devemos buscar a salvação que temos em Jesus. Com justiça, Ele quer dizer duas coisas: que nós devemos obedecer a Deus e que nós devemos buscar a salvação que só temos com Jesus Cristo. Por isso, quando nós buscamos a justiça do reino de Deus, nós devemos orientar a nossa vida a partir do que Deus entende como certo e como errado. E orientar a nossa vida como quem sabe, como quem percebe que nós já estamos salvos por causa do que Jesus fez. Isso tem a ver com o que o Jorge nos comentou na temática Esperança, umas 3 semanas atrás, que nós vivemos essa vida olhando lá para a eternidade, esperando pelo reino de Deus que está por vir. Porque nós vamos viver esse reino lá. E isso agora, como o Jorge já nos comentou conosco, aliás, isso muda. O quão importante as coisas nesse mundo se tornam. Diante disso, elas têm uma importância secundária. E Jesus nos chama a encarar dessa forma. Por isso, como viver essa simplicidade? Direcionando a nossa vida não mais pelos nossos desejos, mas pelas vontades de Deus. Também direcionando a nossa vida para um relacionamento profundo e sincero com Deus. Em segundo lugar, orientando nossas decisões para aquilo que Deus considera certo e errado. Isso tem uma implicação muito prática. No nosso dia a dia, quando a coisa aperta, quando você está com medo, angustiado, quando você está irritado, você age como você quer agir ou como Deus orienta você a agir? Fato é de que, se nós não nos relacionamos com Deus, nós também não conseguimos buscar a sua justiça.
A gente não consegue fazer o que Deus quer se a gente não conhece Ele, não é próximo dEle. E fato é que quando a gente toma as nossas decisões a partir do que a gente quer e não do que Deus quer, a gente não vive uma vida de simplicidade, gente. Quer ver um exemplo? Deus diz, não minta. Mente para você ver. Mente para você ver a complicação para a tua vida que tu vai encontrar. Deus diz, seja fiel ao teu cônjuge, não adultere. Adultere para você ver o que acontece com o seu casamento. A complicação que vai ter. Não, mas ela ou ele não vai ficar sabendo, só eu vou saber. Você vai saber. E no fundo do teu coração tu vai ver. E tu vai saber de que você vive uma mentira. De que você está mentindo para a pessoa com quem você divide a tua vida. E aí tua vida não vai ser simples, mas vai ser extremamente complicada. Por isso, Jesus nos convida a uma vida de privação, de preocupações, de problemas. Quando Ele diz, busquem o reino de Deus e a sua justiça. Coloca isso como importante. Ok, Tiago, eu entendi. Mas como agora eu encaro todas as outras coisas que também são importantes na minha vida? Como eu posso, diante disso, agora ter encarado da forma adequada tantas coisas importantes na minha vida, como o meu emprego, minha empresa, minha situação financeira, todos os bens que eu possuo, talvez até mesmo minha família, tudo aquilo que compõe a minha vida. Olha só, primeira coisa que nós precisamos fazer é encarar tudo o que nós possuímos, mas tudo mesmo, como um presente de Deus. É verdade. A Bíblia entende como tudo o que a gente tem como um presente de Deus. Lá no Salmo 24:1 diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ou seja, Deus criou o mundo. E o mundo inteiro é de Deus. Inclusive tudo aquilo que está nele. Inclusive nós somos dele. Até mesmo as pessoas que não se relacionam com Deus são dele. Ou seja, tudo aquilo que nós temos, na verdade, foi Deus que nos deu. Levítico 25:23 diz, a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, Deus diz. E vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Ou seja, vocês estão de passagem nessa terra. E isso aqui faz parte da lei que Deus deu para o povo de Israel. E com essa lei, Deus queria dizer o seguinte, que quando uma pessoa vendesse um terreno para uma outra pessoa, depois de certo tempo, aquele terreno voltaria a ser de posse daquela pessoa, ou da família daquela pessoa, dos seus descendentes. Deus instituiu assim, porque Ele queria dizer de que tudo aquilo que nós possuímos, até mesmo aquilo que nós compramos, e nesse caso, quando Israel comprava uma terra, aquela terra continuava sendo de Deus. Aquilo era só emprestado. E a gente tem dificuldade de encarar as coisas desse jeito, em aceitar que a Bíblia fala assim, porque a gente valoriza demais o esforço pessoal. E fato é que, muitas vezes, a gente se esforça muito para conquistar determinadas coisas na nossa vida. Mas ainda assim, isso continua sendo presente de Deus. Tá certo, talvez você trabalhou muito para chegar onde está, construir a empresa que você tem, a casa, ter a situação financeira que você tem. Mas se a gente parar para pensar, Deus te deu a vida, onde você juntou essas coisas. Deus te deu a saúde para trabalhar, Deus te deu as oportunidades. Agora, para a gente poder viver uma vida de simplicidade, onde preocupações com aquilo que nós possuímos não nos tirem a paz, não nos tornem ansiosos, preocupados, a gente precisa entender de que tudo que nós temos foi Deus que deu. Nós somos apenas mordomos de algo, de um mundo inteiro que é de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos encarar como assunto de Deus, cuidar de tudo que nós possuímos. Se Deus deu, Deus pode muito bem cuidar. Sabe, se a gente não conseguir encarar tudo como um presente de Deus,
também vai ser difícil a gente conseguir encarar como assunto de Deus cuidar do que a gente tem. Se a gente também não consegue descansar na promessa de que Deus vai cuidar adequadamente de tudo aquilo que a gente tem, a gente também não vai conseguir ficar em paz, gente. A gente não vai conseguir viver uma vida de simplicidade. Por quê? Porque a gente vai se apegar a tudo que a gente tem. A gente vai segurar aquilo com tanta força e vai dizer, não, Deus, isso aqui eu cuido. Isso aqui eu não te entrego, não. E aí a gente vai ficar ansioso e preocupado, com medo de perder essas coisas. Porque chega momentos de crise como esse que a gente tem enfrentado e a gente percebe, não dá para cuidar adequadamente de tudo que eu tenho. Vem momentos da minha vida em que, por mais que eu segure forte, tudo escorre nos meus dedos, entre os meus dedos. Se a nossa vida, se os bens, aquilo que a gente possui na nossa vida é um ídolo para a gente, então a gente não vai conseguir deixar tudo nas mãos de Deus. E Deus tem boas mãos, que cuida muito bem de tudo que nós temos. E a promessa que Jesus nos faz em Mateus 6,33 diz, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então Deus não cuida só muito bem do que nós temos, mas Ele também cuida para que nós tenhamos tudo o que nós precisamos, ou precisaremos. Essa é a promessa de Deus. E se você parar para pensar, de que tudo que você tem foi Deus que te deu, eu creio nisso. De que tudo que você tem hoje, apesar de você também ter se esforçado para conquistar isso, foi Deus que te deu. Se você olhar para trás, você pode ver quantas coisas Deus te deu. Você vai olhar para trás e ver que você chegou até aqui e nunca te faltou nada. Raros momentos em que, talvez por pouco tempo, coisas te faltaram. Se você olhar para trás, você vai ver que Deus tem cuidado sim de ti e de tudo que tu possui. A gente não precisa perder o que a gente possui, porque Deus cuida disso. E se a gente perder, talvez, a condição financeira, talvez se a gente perder parte dos nossos bens, talvez a nossa empresa, talvez, enfim, se a gente perder algo nesse tempo de crise, não quer dizer que Deus não está cuidando mais de nós. Talvez Deus está dizendo, olha, perceba que tu não precisa disso. Perceba que, ainda assim, tu continua tendo o necessário. E a promessa de Deus é que Ele vai nos dar o necessário. Não o que nós desejamos, mas o necessário. Ainda assim, a gente precisa ter zelo e cuidado por tudo aquilo que Deus nos deu. É uma questão de bom senso. O bom senso nos diz que a gente precisa continuar trancando a porta do carro e fechando a casa antes de dormir. Não é assim magicamente que Deus vai cuidar de tudo que nós possuímos, como se Ele fosse um segurança 24 horas. Mas quer dizer que Deus vai proteger aonde nós não conseguimos cuidar. Por fim, além de encarar como um presente aquilo que a gente tem, como assunto de Deus cuidar e zelar daquilo que nós possuímos. Aliás, zelar, nós podemos zelar. Nós precisamos colocar os nossos bens à disposição dos outros. Lá em Mateus 6,33, agora a parte A, voltando para o início, Jesus disse, busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça. E aqui, a justiça, a gente conversou, significa também atentar para aquilo que é a vontade de Deus. E Deus, na Bíblia, do início ao fim, se você ler ela, você vai ver que Deus tem uma preocupação. A preocupação de Deus, Ele tem uma preocupação grande com as pessoas que necessitam de ajuda. Do início ao fim, já em Israel, Deus deu leis. Olha, vocês devem cuidar de forma muito especial das necessidades das viúvas, que por não terem mais marido, não estarem mais em idade de casar, elas eram abandonadas, elas perdiam influência na sociedade, eram desprezadas. Pelos órfãos, crianças sem pais que não tinham quem cuidar deles, e pelos estrangeiros, que muitas vezes, pelo povo de Israel, eles eram deixados de lado, eles eram detestados. E Deus diz, olha, vocês precisam cuidar dessas pessoas. Vocês precisam colocar o que vocês têm à disposição para o cuidado dessas pessoas, porque é a minha vontade, porque meu é o reino.
E se a gente não consegue colocar os nossos bens à disposição dos outros, então quem sabe a gente está roubando o que Deus deixou para nós. Quem sabe aquilo que Deus nos deu emprestado, a gente está roubando dele. Se Deus nos colocou como mordomos de todas as posses que nós temos, e agora nós somos mordomos de Deus, e a gente não usa essas coisas também para os propósitos de Deus, então nós estamos roubando dele. Se a gente não conseguir colocar à disposição dos outros, nós vamos ficar constantemente ansiosos, porque a gente vai se apegar àquilo de tal jeito, que a gente não vai querer abrir mão disso. A gente não vai viver uma vida de simplicidade. Por quê? Porque a gente está apegado demais a essas coisas. Quando na verdade Jesus nos chama para a gente ser privado da preocupação com isso. Jesus diz, olha, tu podes colocar à disposição dos outros o que tu tem, porque eu nunca vou te deixar faltar nada. Nunca vai faltar. Não tem problema tu pegar a parte da tua comida e dar para alguém que não tem, porque eu prometo que eu não vou te deixar faltar nada para tu comer, para tu vestir, para aquilo que é essencial. Sabe, eu aprendi a enxergar um pouco disso na minha vida nos últimos anos. Houveram tempos na faculdade, não sei se pelo mau uso do meu dinheiro, não sei se talvez foi um mau uso, talvez um uso não tão adequado. Houveram momentos na faculdade que, final do mês, eu passei uns dias de fome. Eu acho que houveram ali dias que eu estava só almoçando, porque o dinheiro acabou. E talvez o Tiago era meio orgulhoso para pedir comida para alguém no alojamento da faculdade. E, de repente, chegava alguém na minha janela. Às vezes era um parente, meus tios, tias. Às vezes eram os meus avós. Às vezes eram pessoas de outras famílias, pessoas que nem eram parentes, que diziam, Tiago, a gente teve uma reunião aí, perto da faculdade, e a gente lembrou que tu está aqui, a gente te trouxe uma caixa de comida, cheia de pão, frios, frutas, quando eu mais estava precisando. E não foi uma vez, foram várias vezes. E ainda que talvez tivesse outras saídas, ainda assim Deus cuidou de mim. Ainda assim Ele não deixou faltar aquilo que era necessário. E eram umas coincidências assim, bem surpreendentes, que eu simplesmente não esperava. De repente estava lá, quando eu mais precisava, aparecia uma pessoa que vinha de outra cidade, e disse, lembramos de ti essa semana, e minha esposa comprou aqui uns mantimentos para ti. E assim, aos poucos, eu fui aprendendo como Deus cuida. E por isso, hoje, eu tenho convicção de que não vai me faltar nada, nem te faltar nada. Por isso, essa crise que veio sobre nós não me pegou tanto pelo medo do sustento. Porque eu sei que talvez, ainda que eu o sustento seja impossível, eu sei que Deus não vai deixar faltar nada daquilo que é essencial. Eu tenho convicção de que um prato de comida eu vou ter em algum lugar, de que Deus vai me prover isso. Só que também não é assim, que Deus quer que a gente viva com o mínimo possível. Se você olhar para a sua vida, você vai ver que você tem muito mais. Deus te deu muito mais do que você precisa. E isso torna até muito mais fácil você dividir com quem não tem. Prive o seu coração de depender daquilo que você possui. A gente tem dificuldade de dividir com os outros, porque a gente tem medo do futuro. Porque a gente pensa, eu não sei como vai ser o amanhã, ou o próximo mês, e por isso eu tenho que juntar o máximo que eu puder. Eu tenho que ter muito. Tem que ter muito no banco, muita comida. E aí a gente também vê pessoas que vão no mercado e compram 700 rolos de papel higiênico antes da crise. Porque elas acham que precisam juntar. Mas não é assim. Deus não vai deixar faltar. Você pode privar o seu coração dessa preocupação e viver uma vida de simplicidade. É isso que Jesus nos oferece quando Ele diz, busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. É um convite para uma vida de simplicidade. Então, como viver essa simplicidade? Em primeiro lugar, nós conversamos
direcionando a nossa vida não mais pelos nossos desejos, mas pelas vontades de Deus. Tirando tudo que nós possuímos do lugar mais importante da nossa vida e colocando isso que Jesus nos diz como importante. Afinal de contas, Ele diz, busquem em primeiro lugar isto. Isso nós devemos fazer, orientando nossas decisões para aquilo que é justo diante de Deus. Também sabendo de que nós somos salvos por Jesus e de que nós vamos morar no céu um dia. Isso Jorge conversou com a gente umas semanas atrás. E agora, o que nós conversamos há pouco? Encarando tudo o que possuímos como presente de Deus, encarando como assunto de Deus cuidar de tudo que nós possuímos, não nos preocupando mais com isso, deixando isso nas mãos de Deus. Encarar como tudo que nós possuímos como presente de Deus vai tornar a nossa vida tão mais simples. Porque a gente começa a olhar para aquilo que a gente tem e para de olhar para aquilo que a gente não tem. E essa é uma mania que nós temos. A gente prefere olhar para aquilo que a gente não tem. Assim, a gente torna a nossa vida mais simples e mais leve. E colocando os nossos bens à disposição dos outros. Você vai ver, colocar teus bens à disposição de outras pessoas, fazer com que outras pessoas sejam beneficiários do que Deus te deu, vai fazer com que tu enxergue melhor o reino de Deus e a sua justiça. Essa pessoa vai conhecer o reino de Deus através da tua atitude. E é assim que a gente coloca, aos poucos, e essa é uma das coisas, que são da vontade de Deus na nossa vida. Tem tanta gente precisando de ajuda nesse tempo. Quem sabe você pode fazer isso essa semana? Então, como colocar isso em prática? Bom, isso não vai dar para a gente conversar na noite de hoje. Isso a gente vai conversar na quarta-feira. Mas sobre isso a gente já vai conversar. Gente, Deus nos convida a gente viver uma vida de simplicidade. E isso nos é oferecido. E isso não é fácil. Mas isso torna a nossa vida muito mais simples. Porque coloca tudo aquilo que a gente possui no lugar certo. E nos traz a paz de quem sabe que Deus cuida de tudo que nós temos e nós necessitamos. Nessa promessa, quero te convidar para um momento de oração. Vamos orar junto? Senhor nosso Deus, muito obrigado, que Tu és um Deus bom, que Tu tens cuidado de nós até aqui, que Tu tens nos dado tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Obrigado que Tu não deixa faltar nada, Senhor. Deus, nos ajuda a viver uma vida mais simples. Tira de nós a preocupação. Devolve para nós o sono à noite, para que a gente não fique ansioso, extremamente preocupado com as coisas que a gente tem, com os nossos bens, Senhor. Senhor Deus, nos permite viver em paz. Nos permite crer na Tua promessa de que Tu nos dará tudo aquilo que nós necessitamos. Senhor Deus, opera isso nos nossos corações. Também, Deus, nos ajuda a direcionar a nossa vida para aquilo que é realmente importante aos Teus olhos. Senhor Deus, nos ajuda a orientar a nossa vida diante do que é certo e errado aos Teus olhos. Por mais desafiador que isso se torne, ó Pai. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Queridos, como eu falei há pouco para vocês, está sendo projetado aí a nossa conversa de quarta-feira. Simplesmente viver, conversa ao vivo. E essa conversa vai ser uma continuação do encontro de hoje. A gente viu como nós encaramos de forma adequada tudo aquilo que nós possuímos. Na quarta-feira, nós queremos dar, numa conversa aqui, acho que vai ter alguém conversando comigo, não tenho certeza, mas vão ser em 2 pessoas provavelmente, dicas de como a gente põe isso na prática. Quais são os desdobramentos práticos para a nossa vida disso que nós conversamos hoje? De encarar como presente tudo que Deus nos dá, encarar como assunto de Deus, cuidar do que nós possuímos e colocar os nossos bens à disposição dos outros. Quais são as implicações práticas disso para mim e para a tua vida? Vamos conversar na quarta noite. Te espero lá, vai ser bem especial.
Domingo que vem, nós teremos o quarto encontro do Cara e Corona, o outro lado de perder o controle. O Jorge vai estar conosco no domingo, vai estar conversando com vocês esse assunto. De fato, já temos conversado um pouco disso até aqui, nós estamos perdendo o controle, não temos controle nenhum, mas isso tem um outro lado que é muito bom para nós. Lembrando, os nossos grupos de convívio estão acontecendo, estão muito legais. Esse é o momento de estar junto de outras pessoas. Se você sente falta de orar, de ver outras pessoas, ver nossos irmãos, os nossos colegas cidadãos deste reino de Deus, é uma oportunidade, tem uma oportunidade de aprender, estudar da Bíblia. Os pequenos grupos estão aí. Se você não participa, quer participar, está ali um número sendo projetado. O primeiro do Jorge, o segundo é o meu. Sinta-se à vontade para conversar conosco, para fazer sua inscrição. Com certeza vai ter um grupo para você. Uma segunda coisa, além de convívio, queremos levar você, nesse tempo de crise, ao serviço também. E na Melk, atualmente, nós estamos precisando de ajuda com o marketing e a tecnologia da Melk, as transmissões, tudo isso necessita da ajuda de vocês. Uma ou duas pessoas não conseguem cuidar de tudo isso. Você pode servir a Deus também e o seu reino, ligando para pessoas, cuidando delas, se preocupando com elas. Faça uma ligação. Ou ainda participando de uma equipe de intercessão. O que é uma equipe de intercessão? É um grupo de pessoas que se reúne e ora pelos motivos da comunidade. Orar por outras pessoas é uma ótima forma de servir ao nosso Deus. Também a assistência social de Palmitos está arrecadando água sanitária, sabão, máscaras, álcool em gel, 70%, papel higiênico, detergentes e alimentos não perecíveis. Aí uma oportunidade de você colocar o que você tem à disposição dos outros. E também você pode ser um voluntário para a campanha do agasalho. Por fim, gratidão. Gratidão por tudo que Deus tem feito, como Ele tem cuidado de nós. Nós somos chamados a ser gratos e investir no reino de Deus. Também com aquilo que nós ganhamos, com a nossa renda financeira. Se você quiser fazer isso na Melk, está sendo projetado aí para você. E agora, para terminar esse momento, queremos, em nome da Melk, passar um vídeo para vocês, um vídeo em homenagem às mães que estão assistindo, às mães que são do nosso distrito e todas as mães desse mundo, uma homenagem especial para vocês. Tudo está sendo um pouco mais complicado, a gente não tem muito tempo para quase nada. O que a gente fazia antes, a gente tem que continuar fazendo, mas de uma maneira menos eficiente. A gente tem que estar forte, a gente tem que passar essa força para as crianças, para os nossos filhos, mas acima de tudo, a gente está fragilizado. Ver o meu filho pedindo para ir à praça e não poder levar. Medo do que isso poderia acarretar no íntimo dela, né? Ser mãe nesses tempos de pandemia nunca foi tão próximo, desafiador, cansativo. Eu, como sou mãe de 4, toda hora estou sendo solicitada e quase não tenho tempo para fazer as minhas coisas particulares. Aquele tempo da gente ter um colinho, dar um colinho sem a pretensão de fazer um tema, sem a pretensão de dar a comidinha. É o tempo de só dar um colinho, de só ficar olhando para o rosto do filho da gente, tá cada vez mais escasso. Preocupado com o bem-estar deles, com a saúde deles. Afinal, não sai nada do jeito que a gente planeja, né, Micaela? A mãe sempre acaba brigando e querendo manter a casa limpa. Esse tempo que a gente está tendo de proximidade com os filhos, mais tempo juntos. O amor da família, a convivência, o estar junto, as brincadeiras, o afeto, a oração. Eu acabo sendo encantada e vivenciando aqueles momentos de
descoberta das letrinhas. Ela tem um cheirinho aqui assim, nessa parte da testa, que eu acho que é ímpar. É o mesmo cheirinho desde quando ela nasceu. Vou falar da parte boa da pandemia agora, que nós estamos fazendo o quê? Um piquenique na sala. E bom, eu amo ser mãe. Receber a bênção desse momento, de poder estar no aconchego do lar e que Deus está cuidando de nós, apesar das adversidades acontecendo lá fora. Nessa semana a gente colheu depoimentos de 6 mães aqui da comunidade, que assim representam todas as mães, para homenagear vocês. E nesse depoimento a gente viu como tem sido também talvez difícil ser mãe nesses últimos tempos. E desejamos que vocês façam o melhor que vocês puderem, mas coloquem isso nas mãos de Deus. Às vezes a gente fica com a sensação de que o nosso melhor não é o suficiente, mas quando a gente coloca o nosso melhor nas mãos de Deus, ele se torna suficiente. Desejamos que vocês aproveitem esse momento junto com os filhos, façam o que vocês puderem e que Deus abençoe vocês ricamente adiante, tá bom? Um agradecimento especial para as mães que participaram do vídeo. A Grazi, a Carla, a Amanda, a Eveline, a Michele e a Andréia, muito obrigado pelo depoimento sincero de vocês. Eu me emocionei, foram quase 20 minutos de depoimento que eu recebi, foram lindas histórias que a gente compilou aí no vídeo. Muito obrigado, e com isso nós homenageamos então todas vocês, tá bom? Bom, pessoal, vamos adiante aqui no nosso momento. Nós vamos ter agora um momento de ceia. Se você tem aí perto de você o pão, o suco, traga para perto, que agora vai ser exatamente este momento. Sabe, a ceia, aliás, a mesa da refeição, ela era sempre um símbolo na Bíblia, um símbolo de relacionamento. Quando você convida alguém para uma refeição, você está sinalizando que você quer ser próximo dessa pessoa. Por isso que em alguns momentos, quando Jesus ele tem refeições com pessoas de má fama, ele é criticado por isso, porque para eles a refeição tinha essa conotação muito forte. Quando Jesus, antes de morrer na cruz, ele chama os seus discípulos para uma última ceia. Ele está simbolizando justamente isso, que ele está nos convidando para um relacionamento profundo e próximo com ele. E esse relacionamento profundo com ele não acontece porque nós merecemos, ele não acontece porque nós somos bons, não, ele acontece porque justamente o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, um dia, ele decidiu vir a este mundo, dar do seu corpo e do seu sangue, dar a sua vida numa cruz, e depois ressuscitar, para que a gente pudesse viver junto com esse Deus. E você nessa noite é chamado a essa mesa, a esse relacionamento com Deus. Você não precisa chegar perfeito, não. Se você chega culpado, você recebe perdão. Você não precisa chegar com orgulho, não. Você pode chegar do jeito que você é, com os teus medos, com as tuas preocupações, com as tuas fraquezas, com os teus erros. Todos aqueles que desejam ter esse relacionamento profundo com Deus, baseado no amor dele por nós, na graça dele por nós, são chamados a fazerem parte dessa mesa. E aliás, se você deseja nesse momento, ter um momento com Deus, para conversar com ele, nós vamos fazer isso agora. E eu sugiro que nesse momento, se tem algo que te pesa o coração, coloca para Deus. Se tem alguma culpa que você carrega, confessa ela para Deus. Vamos ter esse momento de oração juntos. Deixar um momento em silêncio, faça a sua oração em casa. Senhor nosso Deus, muito obrigado que nós somos convidados à Tua mesa. É uma mesa de recomeço, é uma mesa de perdão, é uma mesa de fortalecimento. Nós somos convidados, Senhor, a vivermos contigo.
essa vida maravilhosa que Tu tens prometido para a gente. Fazer parte desse reino que Tu começasse aqui no mundo, como a gente ouviu nessa noite. Senhor, que nós possamos hoje, não só experimentar do pão e do suco, mas também experimentar do Teu perdão, que é uma promessa contida nesses elementos. Que nós possamos experimentar do Teu amor, que nós possamos experimentar a alegria dessa vida contigo. Que nós saiamos dessa noite impactados e fortalecidos, Senhor, pela Tua presença. Tudo mais que nós também carregamos no nosso coração, nós queremos incluir na oração que Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo, dado por ti. Depois, de maneira semelhante, Ele pegou o cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança, dado e derramado em teu favor para o perdão dos teus pecados. E assim Ele distribuiu aos seus discípulos, e depois acrescentou: façam isso sempre em memória de mim. E isso também nos reúne nessa noite. Nós somos comunidade de Jesus, porque nós vivemos esse relacionamento com Ele, a partir do seu amor dado e demonstrado na cruz por nós. Bom, nós vamos fazer da seguinte maneira: você pode servir agora as pessoas da sua casa, mas a gente orienta que cada pessoa não se sirva, uma outra pessoa deveria servir você, porque a gente lembra que a salvação, o convite para essa mesa, ela não é um mérito nosso, é um presente que nos é oferecido por Jesus. Então lembre de oferecer para alguém. As crianças também, nós entendemos que elas podem ser incluídas nesse momento. Então, se você tiver crianças, e se para você está bem assim, você também pode distribuir para as crianças sem nenhum peso nas consciências. E aliás, crianças, se vocês estão aí, esse momento significa que Jesus nos ama mais do que a gente pode imaginar. Então, faça o seguinte: pegue os elementos, distribua na sua família, vamos ter um momento de ceia. Nós também aqui vamos fazer isso, e daqui a pouquinho nós voltamos para fazer a bênção final, tá bom? Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, obrigado que Tu nos recebe na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Nos perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Nos abastece com o Teu amor, e que todos nós possamos nos sentir assim, cuidados e amados por Ti. Que nós possamos sair daqui fortalecidos, Senhor, pela Tua presença.
Muito obrigado, Senhor. Nos conduz nessa nova semana, abençoa aquelas pessoas também que passam por enfermidades, cuida das pessoas que passam por luto, nos abençoa nos desafios da nossa semana. Nos conduz assim adiante, Senhor, em Teu nome que nós oramos. Amém. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele te dê da paz dEle. Que assim o nosso Deus te abençoe e te guarde em mais essa semana. Amém. Uma abençoada semana, que Deus cuide de vocês. E nós nos encontramos então, mais tardar, quarta-feira, para a conversa que nós vamos ter aqui ao vivo, às 8 horas. Tudo de bom. Deus abençoe. E deixa eu fazer um pedido. De repente, se você ainda está aí, tira uma fotinho da sua família aí com a ceia, tira uma fotinho e manda para a gente. A gente está com uma saudade de ver as pessoas. Tira uma fotinho aí juntos, manda para o meu WhatsApp ou para o do Thiago, que nós vamos também mostrar isso no próximo culto, tá bom? Deus abençoe. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de uns. Faz bem em meio a tantos medos ecoar a voz do amor, nutrindo a esperança, aliviando a dor. A nossa empatia ameniza sofrimentos, trazendo em meio ao pranto um pouco de alegria. Assim ninguém precisa usar tantos argumentos para cuidar bem do outro a cada novo dia com amor. Com amor. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 oh. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 oh. Cuide bem, cuide bem, cuide bem de quem você quer bem. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de um.